Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores paradoxos da vida, usando como nosso guia a chamada Lei de Igualdade. É uma ideia que, com certeza, mexe com o jeito que a gente enxerga o mundo e a nós mesmos. Vamos lá? Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? A gente olha em volta e o que se vê é um abismo de diferenças. Mas e se a resposta para isso não for um simples sim ou não? Nessa análise, é exatamente essa dualidade que a gente vai explorar. Para a gente conseguir desembolar esse novelo, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos encarar de frente o paradoxo da igualdade. Depois, vamos investigar de onde vêm as desigualdades, o que seriam as provas da vida e, por fim, vamos dar uma espiada numa visão de futuro mais justo. Então vamos começar pelo alicerce de toda essa conversa. O princípio de que, lá no fundo, na nossa essência, somos todos iguais perante as leis do universo. A base de tudo é essa noção de uma igualdade natural. A perspectiva aqui é que, na nossa essência, diante das leis maiores, diante do Criador, não existe distinção. Todo mundo parte do mesmo ponto e caminha para o mesmo destino. E olha, isso não seria só uma ideia abstrata, não. As fontes que a gente estuda apontam para coisas bem concretas. Todo mundo nasce frágil, sente dor, e no final, a morte iguala todo mundo fisicamente. E o mais importante, a chance para o crescimento interior, para buscar sabedoria e amor. Essa porta estaria aberta para todos, não importa a condição externa. Ok, então se somos todos iguais na base, de onde é que vêm as diferenças tão óbvias de talento, de inteligência, de habilidade que a gente vê por aí? É aqui que a primeira camada da desigualdade começa a ser explicada. Essa distinção aqui é chave. A ideia é que a criação é igual para todo mundo. A diferença que a gente percebe aqui na Terra não seria de origem, mas sim de jornada, de percurso. É quase como se todos começassem a mesma corrida, mas em momentos diferentes, acumulando experiências de aprendizados distintos pelo caminho. Então, o ponto central é esse. O motor que gera essa diferença toda é o livre-arbítrio. A velocidade com que cada um avança dependeria do uso da própria vontade. Não é um destino traçado, mas sim um caminho construído com esforço e escolha ao longo de muitas experiências. Mas por que essa diversidade toda? Segundo essa visão, ela tem um propósito muito maior. Essa variedade de talentos não seria para criar uma competição, mas para incentivar a colaboração. Cada um é uma peça importante de um quebra-cabeça. Isso cria uma dependência entre nós que nos força a ajudar uns aos outros, a praticar a caridade. Certo. Até agora, falamos de uma desigualdade que seria natural, de aptidões. Mas e as desigualdades que mais gritam aos nossos olhos? As sociais, as de riqueza? Vamos ver como essa análise lida com essa questão. E aqui a distinção é radical. Enquanto a diferença de talentos é vista como parte da lei natural para o progresso de todo mundo, as desigualdades sociais, de castas, de privilégios, de má distribuição, são colocadas diretamente na nossa conta. São criações humanas alimentadas pelo nosso orgulho e egoísmo. E a riqueza, como fica? A perspectiva aqui é de que ela não é uma posse, mas uma ferramenta, uma grande responsabilidade. Quem tem muito dinheiro seria, na verdade, um administrador temporário, com a tarefa de usar esses recursos para o bem de todos. A ideia de ser dono de algo seria uma ilusão. Ok, então já temos uma igualdade lá na base, uma desigualdade de talentos que serve ao progresso e uma desigualdade social que nós mesmos criamos. Como é que tudo isso se amarra? A próxima parte junta esses pontos sob a ideia de provas. A análise sugere que as circunstâncias da vida, como nascer rico ou pobre, não são um acidente nem um castigo. São testes, provas, desenhadas para o nosso desenvolvimento. E o mais interessante é a ideia de que nós mesmos teríamos escolhido essas provas antes de nascer, buscando as lições que mais precisamos aprender. E aqui a gente vê o contraste bem claro. De um lado, a prova da pobreza, que testa nossa paciência, nossa resignação, e o grande risco é a revolta. Do outro, a prova da riqueza, que testa a caridade, o desapego, e o risco é cair no egoísmo e no materialismo. São duas provas com desafios e responsabilidades bem diferentes. Isso tudo nos leva a uma pergunta bem interessante. Olhando para esses dois caminhos, qual deles seria o maior desafio para o espírito? E a resposta pode surpreender. A prova da riqueza é considerada a mais perigosa, a mais difícil. Por quê? Porque ela tende a alimentar o egoísmo e o apego às coisas materiais com muito mais força, tornando o caminho do desapego bem mais escorregadio. Bom,
Se as desigualdades sociais são criação nossa, a lógica diz que nós também podemos desfazê-las, certo? A parte final da nossa análise de hoje explora justamente como seria um futuro mais justo segundo essa visão. O caminho para essa grande mudança não seria político nem econômico, mas sim moral, interno. Passaria por superar o egoísmo e o orgulho, por praticar a caridade de verdade e, principalmente, por uma virada de chave nos nossos valores, onde o que conta de verdade é o progresso interior e não o status social. E qual seria o resultado disso tudo? Um mundo onde as barreiras sociais que a gente mesmo construiu simplesmente não existiriam mais. A única diferença que sobraria seria a do merecimento, aquele avanço moral e intelectual que cada um conquista pelo próprio esforço. E a gente termina essa análise com uma pergunta para ficar ecoando. Se partirmos dessa premissa de que a vida e suas desigualdades são, na verdade, testes para o nosso aperfeiçoamento, a pergunta que fica no ar é: como é que nós, como humanidade, estamos nos saindo nessa prova? Fica aí a reflexão. Obrigado por acompanhar